Olá pessoal, esse tutorial tem por objetivo fazer uma introdução ao uso do Scilab para aplicações de sinais e sistemas. Então, no primeiro momento, a gente vai ver como fazer o download do programa. O Scilab ele é um software livre de taxas, você não precisa pagar para utilizá-lo. E ele tem uma interface e uma capacidade de resolver problemas muito parecida com a do MATLAB. Obviamente que como é um software livre, a gente tem algumas restrições com relação aos toolboxes, com relação aos comandos, às ferramentas, mas ele vai conseguir lidar bem com os problemas que a gente tem na disciplina e em várias outras disciplinas que vocês verão aí na engenharia. Juntamente com o Octave e com o MATLAB, eles formam aí uma trinca dos programas de simulação matemática para a resolução da maior parte dos problemas de engenharia que a gente tem. Então a gente vai fazer o download do Scilab, vindo aqui em download, obviamente. E aí vocês podem baixar a última versão, para Linux ou para Windows. Pode escolher 64, 32. E aí vocês vão fazer a instalação de maneira semelhante a qualquer outro software. É um programa que não é muito grande, a instalação ela é relativamente rápida. Eu, como já estou com o Scilab instalado aqui, eu vou deixar esse passo a passo aí para vocês, que é com certeza muito simples, tá bom? Então, vamos abrir aqui, o Scilab já está rodando. Deixa eu fechar essa janela aqui do Chrome. Então, essa daqui é a interface básica do Scilab. Você tem um prompt de comando, você tem uma janela com os diretórios, janela com as variáveis, janela com os últimos comandos, o histórico de comandos. Uma vantagem do Scilab para algumas pessoas é o fato de você conseguir fazer a instalação em português, então isso pode ajudar a resolver alguns problemas, apesar que a maioria da documentação ela é em inglês. O site lá da Scilab ele até tem alguns itens do help em português, mas a maior parte dos materiais vocês vão achar aí em inglês ou francês, já que o Scilab é uma iniciativa de cientistas franceses. Então, o beabá aqui do Scilab, ele é exatamente o mesmo do MATLAB, A forma como ele lidar ali com os números inteiros, as operações, a montagem das matrizes, dos vetores. Então isso daí eu não vou entrar nessa seara não, porque o foco nosso é trabalhar com sinais e sistemas, ou seja, funções matemáticas e sua representação através de seus gráficos, e futuramente a gente vai ver também como operacionalizar aí alguns sinais e os sistemas. Além dessa interface aqui que a gente tem do Scilab, que é muito parecida com a do MATLAB, a gente tem um programa associado ao Scilab que é o análogo do Simulink para o MATLAB, que é o XCOS ou XCOS, para anglófonos aí, tá? Então a gente tem esse software que é basicamente o que o Simulink faz, obviamente, como eu disse anteriormente, com limitações, já que por ser um software livre, você não tem aquela preocupação dos cientistas em vender toolboxes, tá? Mas também a gente mais para frente vai utilizar isso quando a gente vai falando mais sobre sistemas. Então deixa eu fechar aqui o XCOS ou XCOS e vamos focar no que nos interessa. Eu gosto muito de trabalhar tanto no Scilab como no MATLAB usando scripts, porque eu acho que ficar digitando aqui os comandos no prompt, às vezes você erra, a sintaxe ou erra na chamada de um comando, e aí você acaba tendo que digitar novamente todos os passos anteriores. Então, quando você está trabalhando aí com 3 comandos, 4 comandos, ok, mas aí você começa a ter
uma quantidade de 20, 30, 50, às vezes vai usar programação, então o interessante é trabalhar já com script, desde dos casos mais simples até, obviamente, os casos mais complexos. Então a gente vem aqui, né, na folhinha em branco, tá? Eu tô com esse exemplo aqui, que é onde a gente vai querer chegar, mas eu vou começar do zero, tá? Então eu vou começar aqui, CLC, clear, eu não preciso colocar clear all, mas a gente pode colocar, e aí geralmente a gente colocaria aqui um close all, só que esse comando ele não tem equivalente, tá? Esse comando do MATLAB não tem equivalente aqui no Celab, então a gente vai ter que usar esse comando aqui, ó, que já está até indicado aqui, xdel, e aí eu uso esse winseed aqui, que é todas as janelas que estejam abertas. Por que eu faço isso? Porque como a gente vai ficar fazendo várias simulações, isso vai ficar abrindo várias janelas. Então eu prefiro fecho tudo, limpo os valores das minhas variáveis. Eu vou tirar o all aqui, né? E aí a gente consegue ter aquele cabeçalhozinho padrão lá do MATLAB. E aí o que eu vou fazer agora é, num primeiro momento, definir uma escala de tempo, tá? Tempo contínuo. Depois eu vou determinar os pontos de uma função seno e vou plotar essa função. Então eu posso usar o comando linspace, que tem o equivalente no MATLAB é o próprio linspace, de -1 até 1 com 1000 pontos. E isso daqui depois eu sugiro que vocês variem, né, para observar o que acontece com o gráfico. Vou definir anteriormente, inclusive, um ômega aqui, que vai ser 2 vezes o π lá do MATLAB. Aqui no Scilab a gente precisa botar um sinal de porcentagem. Vezes, só para fazer uma colinha aqui, simplesmente 2 vezes π. E o meu sinal x, que é representado pela função seno de w, que é o meu ômega, vezes t. Tá? Então eu defini aqui a minha escala de tempo, né, o meu intervalo de tempo, a minha função seno nesse intervalo de tempo, e aí eu vou utilizar o comando plot para plotar o gráfico t e x, né? E aí vamos ver o que acontece. Vamos colocar aqui intro 0 e eu tenho o gráfico, né? Algumas considerações, né? Eu posso colocar aqui um gradeado, né? Ou grid, que no MATLAB é simplesmente o grid, aqui no Scilab é xgrid. E aí eu tenho o gráfico, né, com um gradeado. Eu posso plotar agora esse mesmo sinal em tempo discreto. E aí como é que eu vou fazer isso? Vou abrir aqui um novo, tá? Vou copiar isso aqui e vou fazer as alterações que vão ser importantes. Então, a primeira coisa é que ao invés de T, eu vou trabalhar com N. Então, eu vou trabalhar com amostras de -1 até 1 também. Vou alterar aqui. Só que vocês estão vendo, eu tenho, né, a definição aqui de uma certa quantidade de pontos aqui. Então, de 0,05 segundos, né, os 50 milissegundos em 50 milissegundos, eu tenho um intervalo ali, e aí eu tenho as minhas amostras. A gente vai ver aqui o número de amostras. Mas basicamente, se eu tenho de -1 até 1, eu tenho 2 segundos. A cada 50 milissegundos eu tenho uma amostra. Então, se vocês pegarem aí 2 e dividir por 50 milissegundos, vocês vão achar o número de amostras que eu vou plotar aqui no gráfico, tá?
Se eu plotar usando o comando plot, vou colocar aqui intro 1. O que vai acontecer é que eu tenho o mesmo gráfico. A diferença é que agora eu tenho menos pontos, então meu gráfico ele fica mais serrilhado. Quer ver? Deixa eu piorar aqui a situação. Né? Mas parece um sinal de tempo contínuo. Porque na realidade, mesmo para o tempo contínuo, dentro, né, de simulações computacionais, eu represento esses sinais de maneira discreta. Né? Eu tenho 1000 pontos, no caso aqui do intro 0, né? 1000 pontos de menos 1 até 1. E de menos 1 até 1 aqui eu vou ter um número menor de pontos, mas no final das contas, o que vai me dizer se o sinal é de tempo contínuo ou discreto, olhando os gráficos no Scilab, não é justamente esse intervalo de tempo, e sim a forma como o gráfico é apresentado. Então, dessa forma, o que a gente vai fazer é usar o comando plot2d3. O plot2d ele é como se fosse o plot, né, do MATLAB, só que cada número que a gente bota depois do D, ele é uma representação. Então, um histograma, um gráfico de barra, um gráfico com pontos, apenas marcação de pontos, sem linhas. Então, o tipo de representação do gráfico, do tipo 2D, ele é definido por esse número aqui depois do plot 2D. Então, se vocês olharem no manual, inclusive vai estar plot 2D XX, onde esse XX ele vai mudando em função do tipo de gráfico que você quer. Gráfico tipo com área, né, que a área fica preenchida debaixo do gráfico. Então, o plot 2D3 ele é o nosso stem lá do MATLAB, que é o gráfico discreto. Tá? Então, vamos rodar aqui e de fato agora eu tenho um gráfico de tempo discreto. É o meu seno discretizado, digamos assim. Né? Então vou rodar aqui tempo contínuo. A gente tem esse gráfico aqui, tá? E tempo discreto, vamos prestar atenção. O gráfico ele é muito similar, mas com as minhas barras indicando onde eu tenho cada uma das amostras e o tamanho da barra é a amplitude do sinal naquela amostra. Então, tá aqui. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente adiciona alguns elementos ao nosso gráfico, como rótulo dos eixos, título, legenda. Então o que eu vou fazer aqui é pegar aquele gráfico de tempo contínuo e vou adicionar rótulos. Então minha escala X é tempo. No eixo Y eu tenho o X de T. E o título do meu gráfico, vamos colocar aqui exemplo de sinal de tempo contínuo. E vou mandar rodar. Então, tá aqui. Para quem é usuário do MATLAB, deve estar estranhando que essa fonte está bem pequena, né? E na hora que a gente coloca esse gráfico num relatório, por exemplo, a não ser que você faça isso daqui, e aí essa figura vai ficar maior no relatório, as fontes ficam muito difíceis de serem lidas, né? Os textos, por causa do tamanho da fonte. Como é que a gente pode resolver isso? Tal como lá no MATLAB, a gente consegue trabalhar com alguns atributos, né, dos rótulos, sejam eles dos eixos ou do título. Então, se eu usar o font size aqui, eu consigo mudar o tamanho da fonte. Então, vamos olhar só para o título. Estão vendo? Ele está alterando o tamanho ali da fonte. Botei 3, tá vendo? Ela está ficando mais legível. E aí o que eu vou fazer é replicar isso para os demais
rótulos de eixo aqui. Então agora eu tenho, né, mais legível. E aí vocês vão adequar o tamanho da fonte para a aplicação de vocês. Outra questão interessante para a gente discutir é como traçar mais de um gráfico na mesma figura. Então, partindo aqui do exemplo, né, que a gente está utilizando do seno, eu vou colocar uma função y, né, um sinal y, representando um cosseno ômega t, né? E agora eu vou plotar os dois gráficos. Perdão, x, t, y. E aí eu tenho os dois gráficos. O problema aqui é que eu estou vendo dois sinais. Obviamente que a gente sabe que o seno ele está começando aqui em 0 e o cosseno está começando em 1. Mas quando a gente estiver trabalhando com sinais desconhecidos ou sinais onde eu tenho sinais de entrada e quero saber quais são os sinais de saída, por exemplo, é interessante a gente discriminar, pelo menos através de uma cor diferente. E a gente consegue fazer isso, né? Lá no MATLAB também a gente consegue trabalhar com isso. São os ajustes aqui de cada um dos comandos. Então, para o plot, se eu utilizar uma série de letras, eu consigo atribuir cores diferentes. Então, B é blue, R é red, K é o black, que é o preto, e assim a gente tem um número bem grande de possibilidade de cor aqui. Então, eu vou colocar o R de red só para diferenciar mesmo. E aí agora tenho, né, aqui como colocar vermelho cosseno e azul seno. Porém, para eu ficar discutindo esse tipo de cor na legenda da minha figura lá no meu texto, ou então ao longo do corpo do texto, isso pode ser pouco produtivo. Seria interessante já colocar a legenda no próprio gráfico. Então a gente tem um comando legend, que é o mesmo comando lá do MATLAB, para poder atribuir nomes para os meus gráficos que estão ali na minha figura. Então a gente pode vir aqui, ó, e colocar um legend, e aí eu vou colocar duas strings, justamente seno de t, cosseno de t. E tenho ali a figura. Mas se vocês olharem aqui, né, o tamanho aqui do legend ele está diferente. Eu posso vir aqui e mudar, e vocês vão ver que eu não consigo mudar isso aqui. Por quê? Porque o legend ele não é um comando de rótulo, ele é um comando do gráfico. E ao contrário do MATLAB, o Scilab ele tem alguns pormenores que são um pouco chatinhos de trabalhar. Mas a gente consegue alterar as configurações globais do gráfico e não de cada um dos rótulos individualmente, utilizando, vou pegar minha cola aqui, esse comando aqui, ó. Set DCA vazio. O DCA são os ajustes dos elementos gráficos de um modo geral, né? Um rótulo, um valor específico, um valor máximo, um valor mínimo. E o GCA a gente pode mudar o tipo de fonte, o tamanho da fonte, se é itálico, se é negrito, cor do fundo, a escala, né, como é que vai ser. Então eu estou preocupado só com o tamanho da fonte no primeiro momento. Então eu vou ajustar o font size aqui dentro do GCA, né, do set GCA aqui, e aí vamos ver se vai mudar o tamanho da legenda. Agora sim, temos coerência entre todos os elementos textuais dessa figura aqui. Pessoal, para finalizar esse primeiro vídeo de introdução ao Scilab, eu quero mostrar para vocês como é que eu consigo colocar mais de dois gráficos, e aí no sentido de gráficos de natureza distintas, onde não é interessante você colocar esses gráficos na mesma figura, utilizando o comando subplot, porque eles ficam, digamos assim, figuras separadas, mas o mesmo elemento de imagem.
Então, o mesmo PNG ou o mesmo JPG para vocês adicionarem nos relatórios. E aí eu vou pegar aquele exemplo de sinal de tempo discreto e vou colocar juntamente com esses dois sinais aqui de tempo contínuo numa mesma figura, né? Não é no mesmo gráfico, é na mesma figura. E o comando é o subplot. Esse comando também ele é utilizado lá no MATLAB. O comando subplot, eu preciso definir o número de linhas e o número de colunas que a minha figura vai ter. Então, por exemplo, se eu quero colocar 4 gráficos, eu posso colocar 4 linhas e uma coluna, 4 colunas e uma linha, ou 2 linhas e 2 colunas, né? 2 por 2, um elemento matricial, digamos assim. Então, aqui, como eu tenho 2 gráficos, eu vou colocar 2 linhas e uma coluna. Então, 2 linhas, uma coluna. O primeiro elemento que vai ficar no topo, né, a figura de cima, a subfigura, né, da parte superior, vai ser o seno e o cosseno aqui de tempo contínuo. Então, tem esse subplot 1 aqui. E aí, tá vendo? Ele já preparou a minha figura para receber o próximo subplot aqui embaixo, né? Se eu inverter aqui, por exemplo, 1 e 2, o que vai acontecer? Ele dá uma espremida aqui, porque ele está esperando o meu outro elemento, o meu próximo elemento, na segunda coluna. Então, dependendo da natureza do gráfico, pode ser interessante fazer isso. E aqui, se eu for colocar 4 gráficos, né, na mesma figura, ou 4 subfiguras, ele estaria já preparado. Então, eu vou deixar o 2, 1, 1. Vou pegar esse subplot e vou jogar aqui para baixo. Eu preciso trazer aquelas informações lá do meu sinal de tempo discreto. Então tá aqui, né? De menos 1 até 1, o seno de ômega n, subplot 2, 1, 2, é o elemento da posição 2, e eu vou colocar aqui o plot 2d3, n, deixa eu mudar o nome desse cara aqui para z, tá sobrando aqui. E tá lá. Posso melhorar isso aqui? Como eu tenho 2 elementos gráficos, então eu talvez tenha que colocar esse cara aqui também. Será que tem que ser depois do subplot? Sim. Agora todo mundo tá... O GCA é para cada elemento gráfico. Então eu tinha inicialmente 2 gráficos numa mesma subfigura. Eu tinha que setar o GCA para esse elemento aqui. E agora eu tenho um outro elemento gráfico, né, na minha subfigura. Eu vou setar. Agora eu vou só rearranjar aqui. Primeira coisa, o título, né? Exemplo de sinais contínuos e discretos. Esse rótulo X-Label eu vou jogar lá para baixo. E o Y-Label aqui, eu vou colocar X de N, porque sinal de tempo discreto. Outra coisa que eu posso fazer, o que não é muito comum para tempo discreto, mas é o grid. Então, Xgrid, coloco aqui. Vamos ver como é que fica. Temos aí um baita gráfico. Eu não preciso colocar o rótulo de tempo nos 2 gráficos, porque eles estão na mesma escala, então dispensa a necessidade, né? Os 2 estão em tempo. Se eu tivesse no tempo contínuo em tempo e no tempo discreto com número de amostras, n, aí ok.
Então você teria que colocar tempo em cima e embaixo amostras. Mas aqui eu estou trabalhando com o mesmo intervalo. É o mesmo sinal, é esse sinalzinho em azul aqui que eu discretizei. E aí utilizei aqui a representação em tempo discreto. Ok? Bom, espero que tenha sido útil. E depois eu volto aí para passar mais algumas dicas para vocês de uso do Silab. Ok? Obrigado por assistir. Até a próxima.